Vocês vão ter paciência comigo hoje. Eu tenho um tema que está no meu coração, tenho falado dele há 3 dias já. Aliás, há bastante, mais de 3 dias, né? Porque acho que desde a semana passada a gente vem falando. 3 dias eu estou falando aqui no Rio. Mas é um tema que surgiu e nós começamos então a... Tivemos uma conversa sobre esse tema. Eu queria queria direcionar a tua vida hoje. Porque eu creio que Deus quer falar conosco acerca disso, porque é um assunto que fala da igreja, né? É um tema doutrinário também, que nos ajuda. E esse tema ele começa falando sobre dons, né? É comum, coisas assim que eu ouço, perguntas, pregações também que a gente ouve, e às vezes nos deixa confuso, né? Eu creio que é legítimo todos nós termos um desejo de ser usados por Deus através dos dons. Quem busca um dom do Senhor? Quem de vocês assim busca? Fala, poxa, eu queria tanto fluir num dom, ser útil com o Senhor. Eu queria ter tanto o que eu vejo em algumas pessoas. Eu já fiz orações assim, né? Já desde a minha conversão, assim, que eu sigo Franco, já fiz oração assim, Senhor, eu quero um dia ter a graça, a unção que esse cara tem. Aí depois eu fiquei mais ousado, né? Eu li a história de Elias e falei, Senhor, eu queria o dobro do que ele tem. São as orações que a gente faz. Porque existe dentro de nós um desejo de servir o Senhor. Acho que todos aqueles que conhecem Jesus, eles têm aquele desejo de que, eu quero servir o Senhor. Eu quero ser útil. A minha vida tem uma utilidade. Isso acontece só comigo ou acontece contigo também? Sim ou não? Tem um texto de 1 Coríntios 12. Eu vou ler na RA, tá, amados? Que é a Bíblia que a gente tem aqui em Riba. Que o versículo... Eu vou começar no 27. 27 a 31. Você pode me acompanhar? Diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Ou são todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? De curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Se você tiver uma Bíblia de papel, um white paper, eu acho que também na Bíblia digital está assim, né? Ele termina em procurai com zelo os melhores dons e separa, que é o mesmo versículo 31, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele está no mesmo versículo, 31. Ele não tem essa divisão, né? A divisão é porque o tradutor colocou um tema para cada assunto, mas é uma carta inteira. Esse procurai com zelo os melhores dons
tem trazido algumas má interpretações ou alguma confusão na vida de alguns irmãos. Porque quando eu pergunto acerca de dons, existe uma fé muito variante, muito variável entre nós. Por exemplo, há pessoas que creem que eu tenho que ficar orando para pedir um dom para o Senhor. Por exemplo, eu quero um dom de cura. Quem gostaria de ter um dom de cura aqui? Que almeja assim, eu queria ter um dom de cura. Nós acabamos de orar pelos enfermos, e quando a gente ora, eu acho que a primeira coisa que vem sobre a nossa mente é assim, eu queria ter esse dom de chegar lá e decretar a cura, seja curada, e ver o milagre acontecer, a pessoa ser curada na hora. Queria ser como Pedro, né, que passava com a sombra dele, as pessoas eram curadas. Quem já almejou, almeja, ou nunca pensou, mas vai começar a pensar sobre isso? Amém? Você pode dizer amém ou não? É um dom. Então, eu vou começar a orar agora e vou começar a pedir ao Senhor esse dom insistentemente que o Paulo falou para eu procurar, com zelo. Mas ele não falou o dom, né? Ele falou procurar com zelo os melhores dons. Os melhores dons. E ele falou que se a gente procurar com zelo os melhores dons, ele vai mostrar um caminho ainda sobremodo excelente, sobremaneira excelente. Mas a gente patina querendo procurar o dom para poder ser usado nele. É assim ou não? Sim ou não? Ou estou equivocado? Nós procuramos para poder ser usado. Aí eu começo a orar ao Senhor. Há também aqueles que creem que esse dom pode ser transferido. Existe essa fé. Tem alguém que tem o dom de profetizar, aí eu falo assim, bom, eu vou lá para o profeta orar por mim, e ele vai transferir esse dom para mim. Agora eu sou um profeta, porque o profeta orou por mim e falou que agora o dom da profecia está comigo. Aí eu saio de lá já com a carteirinha carimbada do profeta. Agora Deus vai começar a me usar como profeta. Há quem creia? Sim ou não? Há quem creia. Mas nós precisamos ter assim uma revelação maior sobre a maneira que o Senhor quer nos usar e sobre aquilo que Ele espera de nós. Para que a gente não viva assim como meninos rodeados, seguindo todo o vento de doutrina, e acabe perdendo aquilo que de fato Deus quer fazer conosco. Por exemplo, em lugar nenhum da palavra, da Bíblia, nós encontramos uma transferência de dons de um homem para o outro. Em lugar nenhum. Eu vou falar para vocês as referências que se usam para crer nisso. A primeira vem de Moisés, Números 11, quando Moisés está reclamando com Deus, na verdade. Moisés está ali se queixando, falando assim, Senhor, está pesado demais para mim, tu me deu uma incumbência de carregar essa multidão sozinho nas costas, como se eu fosse uma babá deles. Eles querem tudo e pedem tudo para mim. E a carga está pesada. Não é justo o que tu está fazendo comigo. Nesse dia, Deus fala assim, juntai, agora não me recordo, 70 homens. 70 homens justos, ele dá um critério para esses homens. E traz na congregação. E eu vou repartir do Espírito que está em vocês com eles. Eu vou repartir essa unção espiritual que está na tua vida com esses 70 homens. Eu posso dizer que foi o primeiro batismo no Espírito Santo, no modus operandi,
do Velho Testamento, porque o Espírito Santo não era derramado sobre todos. O Espírito Santo ele foi derramado sobre todos no Pentecostes. Naquele dia se cumpriu a profecia: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A profecia de Joel se cumpriu ali. Naquele dia marcado em Atos 2, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E antes disso, Deus escolhia homens e enchia esses homens do Espírito, e eles passavam a ser aquela referência de Deus sobre a terra. E Deus já largou para mais 70 nesse dia do Espírito dele. Para você não esquecer nem dormir, fala assim: Deus derramou do Espírito dele sobre 70 homens. Amém? Moisés não podia fazer isso. Quem fez isso foi Deus. Deus chamou aqueles homens e Deus fez essa divisão, esse derramamento. Deus alargou a tenda de Moisés para ajudar Moisés no trabalho dele, porque era um trabalho penoso para um homem só. Precisava de mais gente com graça e unção do Espírito Santo. Quantos me entendem? Amém? Mas tem um outro texto usado que é de Elias e Eliseu. Porque Deus chama Elias e fala para ele ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Aí é uma doutrina, a imposição das mãos. É uma doutrina. Quando eu peço para alguém impor as mãos, levantar as mãos, colocar as mãos, porque Hebreus 6 fala que o AEIOU, os rudimentos da fé, o começo, o ensino da doutrina de Jesus, ele tem arrependimento de obras mortas. É o AEIOU mesmo, né? O escritor de Hebreus está falando assim: bom, nós não vamos lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas. Né? Quando ele fala rudimentos da fé, é aquilo, são as primeiras coisas que nós temos que aprender. Arrependimento de obras mortas. O que é isso, amados? É me arrepender de todo o meu pecado, de todo o caminho errado que eu fiz. Arrependimento tem confissão de arrependimento, tem restauração de arrependimento. A confissão é contra quem eu pequei. Existe um caminho no arrependimento. Ninguém chega ao Pai sem se arrepender. A porta do reino de Deus é o arrependimento, é o primeiro de tudo, é onde tudo começa. Né? João Batista começou a pregar e os homens vinham, afluíam as multidões até João Batista para serem batizados no Jordão, no batismo do arrependimento. E diz a palavra que eles vinham publicamente confessando os seus pecados. É a porta do reino. Então, primeira coisa, o arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. É tão interessante falar da fé em Deus. Por que esse rudimento, essa doutrina engloba a fé em Deus? Porque às vezes nós temos fé em muitas coisas. A gente tem fé na oração de alguém, fé na unção de alguém, fé na igreja tal, tem fé num monte de coisa, mas a fé ela tem que estar colocada unicamente no provedor de todas as coisas, no Senhor. Fé em Deus. Fé no Deus que criou todas as coisas. Amém? Saber a quem você pertence. Pode ser em qualquer lugar que você estiver no mundo. Você pode ser um Jonas na barriga do navio, que foi para onde ele foi, antes do peixe. Quando alguém perguntou, ele falou assim: eu sou um servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e do mar e de todas as coisas. Ele sabia de quem ele era, ele sabia quem ele cria. Embora estava lá na barriga do peixe. Então, aonde você estiver, você tem que colocar a tua fé unicamente no Senhor. Fé em Deus. Amém? O ensino dos batismos, aí está no plural. Depois, se você quiser ler, você pode ler lá Hebreus 6, que senão a gente vai delongar aqui. Então, batismo, tem o batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas. Depois disso, você tem que buscar o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Você precisa ter um encontro com o Senhor, uma intimidade com Deus. Se você ainda não buscou Ele nessa intensidade, se você não crê que o Espírito de Deus habita em você e Ele pode fluir através de você, então eu acredito que você necessite se empenhar nisso, até que você receba.
até que você seja tocado, até que você sinta ele fluir em você, até que você sinta aproximação com ele, até que você perceba que ele está contigo todos os dias. Amém? Eu já fiz o exercício de botar meu telefone para despertar de 1 em 1 hora, para eu me lembrar que o Espírito Santo habita em mim, até ter comunhão com ele. Nós necessitamos disso, o ensino dos batismos. Tem também o batismo no fogo, amado. Deus batiza no fogo. Esse também é um tema que eu vou falar hoje aqui. Deus batiza no fogo. Pedro fala assim: não estranheis o fogo ardente que vem sobre vocês para provar vocês como coisa que seja ruim na vida de vocês. Não, porque isso está acontecendo na vida dos seus irmãos em todo o mundo, porque Deus vem e prova. O fogo purifica, o fogo limpa. O fogo de Deus, quando vem, ele vem para botar o carnegão dos tumores para fora. É aquele fogo que vem nos provar aonde está a nossa fé, o nosso fundamento, em quem nós cremos. Então não estranhe o fogo. Passe pelo fogo, mas passe como aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Fale assim: esse fogo não vai me matar, esse fogo não vai me queimar, eu não vou me curvar diante de Deus nenhum, diante de solicitação nenhuma de nada, porque se o meu Deus me livrar desse fogo, ele é Deus. Se ele não me livrar, ele continua sendo o meu Deus. Amém? E aí pode ser um fogo estranho, como pode ser o fogo de Deus, o fogo que for. A minha fé está firme, segura na fé. Esse é o A-E-I-O-U que eu estou falando para você do Evangelho. A-E-I-O-U. Amém? E vem também a doutrina da imposição das mãos. Quando é que nós impomos as mãos para alguém? A gente impõe as mãos para abençoar. Eu um dia parei para pensar e falei assim: bom, se Deus faz todas as coisas, eu não vou fazer mais nada. Vou ficar quieto na minha em casa, vou ficar orando, buscando o Senhor. É Ele que vai fazer a obra. A minha vida está nas mãos dele. Eu comecei essa prática: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, faz o que tu quer, envia quem tu quiser e tal. E eu estava nesse fogo, né? Geralmente essas orações a gente faz quando o fogo está vindo e sapecando a gente já está todo chamuscado, e eu maçarico lá em cima, e a gente está dando aquela de espiritual: ah, Senhor, é tu que vai fazer, é tu que não sei o quê. E aí abri a Bíblia para ler, e abri Deuteronômio 28, e bati o texto no versículo falando assim: aonde tu colocares as tuas mãos vai ser abençoado. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: ó, bota a mão, trabalha, se esforça, que se você não colocar a mão, não tem como ser abençoado. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Amém? Então, com a minha mão eu posso abençoar trabalhando, eu posso impor as minhas mãos para abençoar alguém. Eu posso impor as minhas mãos para chamar o Espírito Santo sobre essa pessoa. Posso falar: Senhor, dá do teu Espírito, não é do meu não, tá, amados? Porque se der do meu eu vou ficar sem. O meu eu não dou para ninguém. Dá do teu Espírito para essa pessoa também, Senhor. Eu já orei para várias pessoas para dar um dom para elas de serem pais, mães, não podiam ter filhos. E a gente ora e põe as mãos: Senhor, dá esse dom para ela de ser mãe. E ela engravida. Mas não saiu de mim o filho. Não é meu. É a obra de quem creu e a mão do Pai que abençoa. Capite? Conseguiu sacar e entender? Amém? Então nós impomos as mãos. Nós impomos as mãos também para ordenar pessoas. Nós ordenamos pessoas ministerialmente. Às vezes vocês veem a gente impondo as mãos e ordenando um líder, ordenando um pastor, ordenando um obreiro. Nós fazemos isso. Mas nós ordenamos para alguém fazer, ou nós ordenamos quem já está fazendo? O que vocês acham? Eu já tive irmãos falar assim: eu estou indo embora daqui porque eu tenho um ministério. E você não reconhece ele. Você nunca me ordenou nesse ministério. Qual é o teu ministério, irmão? Que eu posso ter falhado, né? Não, meu ministério, o teu ministério de ensino que Deus me deu.
Pô, legal, mas eu não te vejo ensinando ninguém. Nem os teus filhos tu ensina. Que raio de ministério é esse? Porque a palavra ministério é serviço. Amém? Ministério, quando você vê alguém falando, fulano tem um ministério. Ele tem um serviço. Porque os dons são feitos para servir. E nós servimos as pessoas com o dom que nós temos. E quando esse dom flui, a gente serve, alguém reconhece que você é essa pessoa que serve dessa forma. Do reino de Deus é diferente do mundo. No mundo você estuda direito para ser bacharel em teologia e depois faz uma prova para ser advogado. Aí você está com a carteira na mão. Já é advogado? Legalmente parece que sim. Mas talvez você nunca exerça isso, porque não é o que você quer. Não é o teu dom, não é o teu chamado. Está fazendo outra coisa. Eu conheço gente formada em administração de empresa, vendendo coisa como camelô, dirigindo Uber. Que fez para passar numa prova, fez para ter uma credencial na mão, mas não é o que está no coração, não é naquilo que Deus usa, não é aquilo que quer fazer. Compreende isso? Sim ou não? Nós podemos, no mundo, fazer vários cursos de muitas coisas e não exercer nada. Mas bater no peito e falar assim, não, eu sou. É? Não é. Mostra que é, não é. No reino é a mesma coisa, só que da forma ao contrária. No reino não é porque eu falei que alguém ordenou você, orou por você, distribuiu o dom para você e falou que agora você é um profeta, que você é profeta. Não, amado. Você só é profeta quando Deus começa a te usar como profeta. Quando você toma a decisão de ser profeta. Quando você começa a se mover como um profeta. Aí Deus vem e unge. Eliseu já era um profeta. Elias já era um profeta que Deus falou, teu tempo acabou. E falou para ele assim, Elias, a forma de falar que teu tempo acabou. Unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Você já era, agora vai ser Eliseu. Passou de você. Mas como é que Eliseu andava? Depois você lê a Bíblia, tá? Que a gente não vai ter tempo. Eliseu andava, para onde Elias ia, ele ia atrás. Tudo que Elias fazia, ele ficava atrás, querendo fazer e ver, aprendendo. Tudo. Eliseu viu tanto Deus, que quando Deus levou Elias, os profetas locais ficaram procurando Elias em tudo quanto é lugar, e Eliseu falava, tu pode procurar, você não vai achar. Ele não está aqui não. O que ele viu? Ele viu o Senhor levando Elias, e ele já era um profeta. Agora, vou te dar, eu não gosto de falar essa palavra não, que parece coisa de coach, né? Vou te dar uma chave não, vou te dar uma luz, para você pensar. Uma luz, pensa comigo, raciocina comigo, vem comigo, a história é boa. No dia que Elias olha para Eliseu e fala assim, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Eu acredito que ele estava com isso na cabeça. A unção que está em mim, eu vou dar para ele. Ele estava crendo que quem ia fazer essa transferência era ele. Mas aí Eliseu dá um nó nele, fala assim, eu quero o dobro da tua unção. Aí ele não pode dar. Ele só pode dar uma medida, se ele pudesse. O dobro ele não pode dar porque ele não tem. Concorda comigo? Tem quanto no banco, Neilson? R$100. Eu quero 200. Ele vai falar, cara, só tem 100. Mas aí, eu quero 200. Aí não, aí tu tem que falar com quem me paga. Se essa pessoa me der mais 100, aí eu, de repente, pode até ser.
O que Eliseu estava falando era assim: eu não quero nada teu, não. Eu quero do Deus que está sobre você. Desse aí eu quero. E esse que te deu essa medida, ele pode me dar o dobro dela. Consegue entender isso? Sim ou não? Amém? Existe um outro pensamento, que é de Paulo. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 1 e 2 Timóteo 4. Paulo fala para Timóteo assim: não negligencie o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. 1 Timóteo 1 e 2 Timóteo 4, ele fala assim: não despreze o dom que está em ti, que você recebeu por imposição das mãos do presbitério. O que Paulo está dizendo? Que ele transferiu essa unção, que Timóteo não tinha unção nenhuma, e quando ele orou, Timóteo então foi ser usado daquela forma? Não é isso que ele está falando. 1 Timóteo, quando ele fala assim: eu conheço a tua fé não fingida, conheço as tuas lágrimas, conheço o quanto você conhece as Escrituras, que foi ensinado pela tua mãe, Lloyd, pela tua avó, Eunice, ou vice-versa. Eu conheço você. E eu estava lá no dia que você foi ungido. Foi separado pela imposição de irmão do presbitério. E ele tinha um ofício. O ofício de Timóteo era levantar presbíteros de cidade em cidade. Mas era um garoto novo, melancólico, e parece que ele está meio desanimado, porque em 1 Timóteo, Paulo chega a falar para ele assim: não se envergonhe do evangelho de Jesus, e tampouco se envergonhe de mim pelas minhas cadeias, mas prega a palavra, ensina a palavra a tempo, fora de tempo, confronta, exorta, cumpre cabalmente o teu ministério, segue o ministério de evangelismo. Não despreza o dom que há em você, porque eu estava lá no dia da imposição de mãos, onde todos reconheceram que você tinha. Eu fiz essa pergunta no grupo do Ziel. Falei: Ziel, quantos anos tem que você foi ordenado pastor? Aí o Ziel falou: vai ser 7. Eu falei: eu estava lá. Eu estava lá. Há quanto tempo você cuida de gente? Aí nessa hora a Suzy ajuda, porque o homem não lembra. Há uns 25 anos que eu pastoreio. Então tu foi pastor no dia que você recebeu a imposição de mãos? Você já era um pastor e os irmãos só reconheceram aquilo que você já fazia? E aí, se amanhã eu ver o Ziel triste no caminho, achando que Deus não chamou ele para fazer nada e ele agora não quer mais pastorear ninguém, eu posso falar como Paulo. Eu posso olhar para o Ziel e falar assim: não despreze o dom que é em você, o qual você recebeu por imposição de mão do presbitério, foi reconhecido, e eu estava lá. Se levanta e pastoreia. Sim ou não? Consegue entender o que eu estou falando? Eu queria que você estivesse bem animado, amado, porque eu estou só na minha introdução. Então se anima, dá um glória a Deus, assim, fala aleluia, acorda o vizinho, fala louvado seja o Senhor. Amém? Bom, se os dons não são transferidos de um para o outro, mas Paulo fala que eu tenho que procurar com zelo os melhores dons, e é importante falar que ele não diz qual é o melhor, ou os melhores. Ele só fala para eu procurar com zelo os melhores dons. Aí quem escolhe o que é melhor? Sou eu? Como é que é isso? Que negócio difícil de entendimento, de negócio difícil da gente. Paulo está falando assim: busque com zelo, seja zeloso em procurar os melhores dons.
os melhores dons que sejam necessários para você desenvolver o trabalho que Jesus te chamou. Porque todos nós somos chamados para uma missão. Todos nós. Sim ou não? Quem aqui foi chamado para uma missão? Quem tem um chamado de Deus? Quem pode cantar aquela música? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer. Há muito para fazer. Tanto eu quanto você tem um chamado. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus falou que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Ele nos escolheu para uma missão. E como eu vou ser usado nessa missão? Qual é o dom que eu preciso? É o dom necessário. É assim. Se você for um carpinteiro, Deus vai te dar a ferramenta de carpinteiro. Se você está numa situação onde todo mundo está oprimido, você precisa de um dom de libertação, porque você vai estar ali pregando para libertar pessoas, falando que Jesus Cristo, Ele liberta todo oprimido, Ele veio para libertar os cativos. Mas se você está no meio de enfermidades, você precisa de um dom de cura. Se Deus te der um dom de libertação no meio de um monte de enfermo, tu vai fazer o que com ele? Nada. Aí começo a entender por que Paulo fala para eu procurar com zelo os melhores dons. É os melhores dons que eu necessito para fazer aquilo que eu já estou fazendo, querendo fazer. Consegue entender? Sim ou não? Eu me converti, amados. E eu tinha um problema muito grande. Eu não podia entrar no hospital. Antigamente, no meu tempo, né, não é do de vocês, talvez alguém não saiba o que é que eu vou falar aqui, né? Quem não souber, depois dá um Google. Dá um Google que o Google fala. No meu tempo, se usava nos hospitais éter. Éter. Era um bagulho que tem um cheiro marcante, o éter. Aquilo me lembrava doença, morte, enfermidade. E eu não conseguia entrar no hospital. Eu entrava no hospital, eu lembrava de eu entrando e depois eu lembrava do pessoal mandando eu fazer força para cima com a cabeça, empurrando minha cabeça para baixo, eu não entendia porque que tinha... Faz força para cima, mas o pessoal empurrava para baixo, é porque eu tinha desmaiado. Aí o sangue precisava voltar para a cabeça. Mas eu me converti. Eu criei na palavra de Jesus que falou assim, olha, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Eu criei que Jesus ia me usar. E que eu poderia ser usado, segundo a palavra dele, para orar pelos enfermos. Mas agora eu tenho que enfrentar os meus medos. Eu tenho que entrar no hospital para orar pelo enfermo. Eu tive que vencer a mim mesmo para poder ir orar. Eu já vi muito milagre acontecendo. Eu já fui em missão para orar por alguém no hospital e na saída esvaziar a fila da triagem. Estava até falando isso ontem lá em Teresópolis. Tive notícia de que uma mulher estava morrendo, uma amante do meu pai, teve uma úlcera que supurou e começou a sair sangue de tudo quanto é lugar do corpo, dos ouvidos. E a filha dela falou para mim assim, minha mãe está morrendo. Minha irmã, né? Eu falei, vamos lá orar por ela. Fui eu, Solange, Cláudio e Bento, 2 irmãos de Campo Grande na época. Eu novinho no Evangelho.
novinho, mas com fé no coração. Solange trabalhava no hospital do Andaraí, tinha um crachá. Ela falou, eu boto o crachá e a gente invade o hospital, tu vem atrás de mim. Eu falei, então vamos embora, vamos nessa. Chegamos lá, achamos a Antônia. E eu fiz uma pregação assim, bem simples com ela. Eu falei assim, filha, você está morrendo. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Porque você é uma adúltera, você está com um marido que não é teu. Mas você pode se arrepender disso hoje. Alcançar a salvação hoje. Mas você pode ter de bônus também a cura. Deus pode curar você. E eu vim aqui com essa missão de orar por você e de anunciar para você as boas novas. Foi assim bem rápido, não foi, Sol? E ela chorando falou assim, eu quero receber Jesus. Eu quero entregar minha vida para Ele. E se eu sair viva daqui, eu vou largar o teu pai. Eu vou deixar de ser essa mulher adúltera. Amém. Oramos. Elas já tinham 18 anos juntos. Oramos, saí dali, alegre por ter cumprido a missão. Olhei na fila do hospital, uma fila grande, 2 mesas, dois atendentes fazendo triagem. E tinha um rapaz com a menina no colo. Ele devia ter uns 30 anos, a menina também desmaiada no colo dele, no meio da fila. E quando eu olhei assim, lá no Hospital da Posse, estava bem longe de casa, foi um trabalho chegar lá, na época que não tinha Waze, Google Maps, não tinha nada disso. Era no perguntando mesmo, aquela história, quem tem boca vai a Roma, para chegar no Hospital da Posse. Não tinha nada. Guia Rex. E aí eu cheguei, fiquei agoniado com aquilo e falei, Bento era sargento, né? Falei, Bento, vamos arrumar um banco, uma cadeira, um negócio para botar esse cara sentado, essa menina. O cara está em pé com a menina no colo, que coisa desumana ver isso no hospital. Pô. Já era para ter atendido a pessoa na frente primeiro. E aí fomos lá, o Bento arrumou uma cadeira. Quando a gente chegou, que eu falei com o rapaz, que foi botar a menina no colo, o demônio rosnou. Eu falei, ixi, está endemoniada a menina. Eu olhei para o Bento assim, o Bento olhou para mim, arregalou uns olhos. Quem conhece o Bento, ela é bem engraçada assim. Aí eu falei para o rapaz, bota ela aqui, a gente pode orar por ela? E ele já começou a chorar. Pode. Quando ele começou a chorar, eu pensei assim, desviado. Botou a menina sentada, nós pomos as mãos sobre a menina, e eu cria de fato, e creio que Jesus falou, que nós, no nome dele, vamos expulsar demônios. E nós demos uma ordem em nome de Jesus Cristo, Senhor, sai dela agora. E a menina fez, oi? Hein? Que foi? Onde eu estou? Falei, você está no hospital, filha. Você estava endemoniada, tinha um demônio na tua vida. Mas você precisa agora preencher esse vazio com Jesus. Porque Jesus falou que a casa não pode ficar vazia e adornada. Você precisa dele para ser liberta. Você quer Jesus? Ela quer. Aí vamos orar por ela, Bento. Aí oramos pela menina. Acabei de orar, está o garoto morrendo em lágrimas. Eu olhei para ele e falei, você é desviado, né? Ele sou. Eu falei, está vendo? Desviado só paga mico. Estava com o demônio no colo. Carregando o demônio. Se arrepende, meu irmão. Se arrepende disso, cara. Volta para Jesus. Aquele chororô. E aí, quando a gente ia sair, né, Sol? Aí o pessoal que estava atrás da fila, só podia orar por mim, que eu estou com uma dorzinha? Aí posso. Aí oramos, a pessoa, já está melhorando, vou embora. Aí o de trás, podia orar por mim também? Posso. E de um a um, foi todo mundo embora. E eu olhei, estava a mesinha com os atendentes da triagem assim, ó. Tipo, o que aconteceu? Alguém que creu de fato em Jesus, que andou e se mobilizou acreditando que os sinais iriam me acompanhar. Esses sinais acompanharão aqueles
crerem. Amém? E se eu creio, os sinais vão me acompanhar e os dons vão ser agregados, porque vão ser necessários para o meu trabalho. Para que Deus vai te dar um dom se você não usa? Ah, pastor, estou orando por um dom de cura. Show, por acaso tu ora pelos enfermos? Tem feito isso? Não. Para que tu quer um dom, gente? Qual é a necessidade desse dom? Tu não ora por ninguém? Começa a orar, começa a procurar os enfermos, vai para os hospitais orar, bate na porta dos vizinhos e vê se Deus não vai te dar o dom. Estou querendo ir, estou fazendo, Ele vai me dar. Amém? Ah, eu queria tanto ser um líder, ter um grupo caseiro na minha casa. Eu vejo essa crise em muita gente. Não, eu sei que Deus tem um chamado para mim. Eu ainda vou liderar pessoas. Cara, tu não lidera a tua casa. Tu não se envolve com gente. Tu não gasta teu tempo para servir. Por que Deus vai te contemplar com algo bom? Isso não é loteria não, amado. Que tu joga lá, de repente acerta o seu número. É para quem quer fazer a obra. É para quem quer se envolver com Deus. Amém? É para quem busca o Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Busca Ele. Se envolve com Ele. Crê no que Ele falou. É assim que Deus faz. Ele dá semente ao semeador. Ele dá pão a quem tem fome. Ele não dá nada para você se gloriar e amanhã falar assim, não, agora eu sou importante, porque agora eu tenho um dom. Não é assim. Mas Paulo fala assim, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. No que você pode servir o Senhor? Começa a servir, começa a pedir para Ele, Senhor, me dá a tua graça, me dá o teu dom. Me faz aonde eu estou, o teu nome ser conhecido. Me faz aonde eu estiver, tu ser exaltado. E começa a se mover para você ver se você não vai receber. Vai. Parado onde está, não vai receber nada. Sentado sem fazer nada, não tem nada também. Porque não tem motivo de você receber nada. A obra, ela chama o obreiro. Não é o obreiro que chama a obra. A obra, ela chama o obreiro, porque a obra, ela necessita do obreiro. E quando a gente olha, e Paulo dá o segredo aqui, amados, ele fala assim, olha, se você procurar com zelo, eu vou te mostrar um caminho sobremaneira excelente. Um caminho muito mais glorioso, um caminho muito... Aí ele fala assim, do amor, Coríntios 13. Ele está falando, sabe qual é o segredo? Ama pessoas. Ama a gente. Porque se você amar as pessoas, você vai ver a necessidade delas. E se você vê a necessidade delas por amor, você vai buscar no Senhor como cooperar. E se no Senhor você estiver fazendo a força em prol de alguém, do amor ao outro, o Senhor vai te capacitar para que você seja um referencial dele para aquela pessoa. Não importa como. Não importa. Esse grupo que você vê aqui, esses irmãos que a gente alcançou aqui, tem irmãos aqui que sabem disso. A gente começou com 3 ou 4, num trabalho árduo, saindo de Campo Grande para Santa Teresa, no grupo caseiro em cima do morro, botando gasolina com cheque predatado, porque não tinha dinheiro para botar, mas queria ir, queria fazer. Com carro emprestado, porque já não tinha mais carro,
carro acabou nessa ida e volta. Naquela época era tudo poçante, né? Onde parava, deixava a poça de óleo. Eu tinha uma Fiat que a gente chamava de ferrugem, batia num buraco, ela abria o capu e as portas juntos. Aí bate as portas, o capu baixava e vai que vai para chegar lá. E às vezes chegava, não tinha ninguém. Né, Ilse? Às vezes chegava lá, só tinha o dono da casa. Os irmãos nem iam, moravam lá do lado. Mas eu estou aqui servindo o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Eu quero ser útil na mão do Senhor. É o que eu chamo do poder da continuidade. Uma gota d'água numa barra de ferro, se ela for contínua, ela vai romper aquela barra de ferro. É o poder da persistência. É o poder da fé. Deus prova a nossa fé. Deus prova se você quer mesmo ou não. Se você se dedica mesmo ou não. Se você está mesmo afim ou não, você é da boca para fora. Deus sabe disso. E aí Ele, às vezes, tira os teus recursos, a tua imagem. Eu já estive num grupo caseiro que estava falando assim, o Franco chegou atrasado. Quando ele chegou, a dona da casa falou assim, irmão, já pode parar de falar, o Franco chegou, a gente quer ouvir ele. Ah, tá. Mas eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Amém? Deus quer nos usar, mas nós cantamos um cântico agora que fala assim, ó. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. A Bíblia tem o registro de um homem que pregou diante de reis e de poderosos. Mas o caminho que Deus usou para levá-lo foi preso. O apóstolo Paulo preso, tinha que falar na sua defesa. E para falar da defesa dele, por que ele estava preso, ele tinha que falar assim, eu vinha perseguindo os crentes. Mas eu encontrei com Jesus no caminho de Damasco. Eu vi uma luz que mudou a minha vida, me transformou. E me fez ser agora um anunciador das boas novas dele. E eu sei que tu, o rei, tu crê também nos profetas. Eu sei que o que eu estou falando para você não é estranho do Senhor. E o rei tem que falar assim, cara, para. Tu está quase me persuadindo a ser como você. E ele, mas a intenção é essa. Exceto por estar preso, o meu desejo é que todo mundo tenha um encontro com Jesus, como eu tive. E às vezes a gente ora assim, Senhor, eu quero estar diante dos reis, dos poderosos. Mas você quer estar lá na humilhação para dizer que é Ele, que é o Senhor? Você está disposto a seguir o caminho dEle? Você está disposto a exaltar de fato o nome dEle e não o teu? Está disposto a buscar a graça, a eloquência, os dons de Deus, mas para que Ele seja glorificado? Buscai com zelo os melhores dons. Sirva o Senhor na tua simplicidade e receba do Senhor. Quantos me entendem? Quantos podem dizer amém? Amém? Deus quer usar a cada um de nós na sua obra. E eu vou te falar uma coisa. Está começando o dia. Nós estamos perto. Aonde o Senhor que nós cremos, Ele vai nos ajudar para isso. Atos 8 diz que houve perseguição à
a igreja. Houve perseguição. O horário está avançando, eu estou ficando oprimido. A igreja estava em Jerusalém. Embora o Senhor tinha falado para ele assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas estava todo mundo em Jerusalém, confortável, vivendo à sombra dos apóstolos. Havia abundância de bens, porque eles distribuíam tudo que tinham entre si, depositavam as suas primícias e ofertas nos pés dos apóstolos, e eles repartiam. A Bíblia fala que entre eles não havia necessitado algum. Eles tinham alegria de coração, singeleza, partiam o pão de casa em casa. Era uma alegria, mas aí se levanta uma perseguição à igreja. O trabalho estava tão grande que tiveram que nomear, impuseram as mãos sobre 7 homens para serem diáconos, para distribuir as comidas e atender as viúvas. Porque as viúvas não estavam sendo bem administradas. Então, para pensar, 7 homens foram ordenados para um serviço administrativo. Era um serviço administrativo, repartir. Mas houve uma perseguição. Você levanta um homem com poder e fala, eu vou matar todo mundo, porque esse pessoal é herege. E ele se levanta com muito poder e sai perseguindo os irmãos de casa em casa, encerrando na cadeia, mandando matar, consentiu na morte de Estevão. E aí, essa pressão botou todo mundo para fora de Jerusalém. E diz a palavra que os irmãos que foram dispersos pela perseguição, eles foram pregando o evangelho por onde passavam. Por onde passavam. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, 4. Como é que eles iam? Vocês estão dormindo ainda, eu vou deixar vocês com fome hoje. Como é que eles iam? Pregando a palavra. Como é que era isso? Alguém já parou para pensar? Como que isso aconteceu? Sai todo mundo perseguido, fugido para não morrer. Aí eles saíram o quê? Na rua fazendo evangelismo? Paravam nas praças e ficavam, venham todos que querem vida. Era assim que eles fizeram? Vê se não foi assim. Alguém que chega refugiado, condenado à morte, em algum lugar, alguém pergunta para ele assim, o que é que houve? Está sem nada? Não trouxe nem a mochila? Não, eu tive que sair correndo, estão querendo me matar. Por quê? Por que estão querendo te matar? Porque eu encontrei Jesus. Porque Ele é a salvação para todo aquele que crê. Porque Ele foi morto na cruz, mas Ele é o Filho de Deus. E Ele falou que todo aquele que crê no nome dEle vai ser salvo. Salvo da ira, salvo da morte. E porque eu creio nele, agora estão querendo me matar. Aí alguém que ouvia eles falarem isso, falava assim, cara, é mesmo isso? Como é que foi que aconteceu? Não, ele esteve entre nós, foi morto na cruz, eu também quero ser salvo. E as pessoas iam crendo e se convertendo, porque a pressão fez com que eles anunciassem a palavra. Eles tinham que falar, eu sou crente, não era uma vida como a nossa. Que você está aí vivendo a tua vida, convive com um monte de pessoas e tem gente que nem sabe da tua fé. Nem sabe quem é o dono da tua vida, quem é o Senhor da tua vida, não sabe de nada. Não ouviu falar de Jesus, talvez morra, vá para o inferno, e você não anunciou a salvação e a graça. Você não falou que existe um Deus. Tem uma oração que eu faço, amados.
E ela é rotineira na minha vida. Toda oração eu começo falando assim: Pai, eu te louvo por essa oportunidade aqui, porque eu estou aqui, ou porque eu vou me alimentar. Primeiro eu louvo o teu nome. Eu agradeço pela salvação que me alcançou. Porque o escritor de Hebreus diz que nós não podemos negligenciar tamanha salvação que nos alcançou. Talvez eu esteja falando contigo aqui, você não tem nem noção de tamanha salvação que te alcançou. Você nem agradece por ter sido salvo da ira do Senhor, porque o dia que a ira do Senhor vier, o teu nome está escrito no livro da vida. E você precisa se lembrar disso, porque senão você vai menosprezar isso. Você vai negligenciar isso, essa salvação. Assim como Paulo falou a Timóteo, não negligencie o dom que há em ti. O escritor de Hebreus está falando como nós podemos negligenciar tamanha salvação. Te agradeço, Senhor, pela salvação que me alcançou. Eu te louvo, meu Pai, pelo teu Espírito que habita em mim. Porque nós temos que saber disso, amados. Que o Espírito Santo habita em nós. Esses dias o irmão falou comigo assim: eu tenho que confessar um negócio aqui, pedir perdão. Porque eu ouvi um pastor falando o que acontece quando... O que você faz quando você está sozinho? Eu lembrei que sozinho eu estou irado, eu xingo no trânsito, eu xingo palavrão. Quando estou sozinho. Falei: filho, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não está sozinho nunca. O Espírito Santo habita em você. Se você soubesse disso, você não xingaria. Porque você ia falar: ele está aqui, ele está comigo. O maior milagre dessa terra. O maior milagre do nosso planeta foi Deus pisar nessa terra. O Criador de todas as coisas pisou no nosso mundo. E o que confundiu o diabo foi que ele veio habitar em nós. O Espírito de Deus habita em mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para anunciar a salvação àqueles que estão cegos, perdidos, para colocar os presos em prisões em liberdade. O Espírito do Senhor habita em mim, Ele me ungiu, Ele está comigo. É Ele que me dá entendimento, foi Ele que me revelou quem é Jesus. É Ele que me mostra o que é certo e errado, é Ele que faz doer o coração na hora que eu peco, na hora que eu xingo, na hora que eu tenho um olhar ruim. Ele está comigo. Eu posso até cantar: Ele está comigo noite e dia. Sou fortalecido por sua alegria. Ele é fiel. Ele é fiel? Nunca falhará. Em Jesus eu vou sempre confiar. Ele está comigo todo dia. Você sabia disso, amado? Ele mora em você, Ele habita em você. Jesus falou que Ele viria e faria morada em nós. Aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e então nós viremos e faremos morada nele. Você é a habitação do Espírito Santo, Ele habita em você. Você foi salvo e Ele veio habitar em você, Ele veio morar em você, Ele está aí em você. Não negligencie isso, amados. Não negligencie. Ele está contigo. Essa oração, eu faço questão de fazê-la todo dia para eu lembrar sempre que Ele é comigo, que Ele está em você, que não importa o que aconteça, não importa o fogo que vem, Ele está comigo. A minha vida é para servi-lo, é para viver para Ele. Amém? Buscai com zelo os melhores dons para servi-lo, para ser influente nesse mundo, para tocar em pessoas, para pastorear gente, para cumprir com a tua missão. Procurai com zelo os melhores dons. Tem um segredo: ame pessoas, porque Ele morreu por gente. Jesus não morreu por prédio,
não morreu por denominação, por nome, por etnia, por governos desse mundo, por reis desse mundo, por terra. Não foi por causa de Jerusalém, não foi por causa de Israel, não é por causa de nada disso. Ele morreu pelo homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus, o caminho de Deus, a salvação de Deus, a busca de Deus, o foco de Deus está em gente, como eu, como você, mas como aqueles que estão no nosso alcance, que precisam do nosso serviço, da nossa voz, da nossa oração, precisam da gente. A criação, ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 1, diz que toda a criação ela está gemendo, querendo a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão aqui, estão me ouvindo. Todos nós fomos enxertados, adotados, porque cremos em Jesus, somos filhos. Ele nos deu esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Eu estava procurando um tema para essa ministração. Eu vou acabar. É que eu estou cheio. Eu estava procurando um tema e me veio uma frase na minha mente. E eu falei essa frase, Deus quer falar alguma coisa comigo com essa frase, é de um livro, eu tenho um livro de cabeceira, chamado Nas Garras da Graça, de Max Lucado. E eu ouvi, tem um capítulo do livro que é assim, chamando os mortos para fora. Eu fiquei com isso na mente. E eu cheguei em casa e abri. Eu tenho em PDF, né? Aquele negócio chamado Kindle, sei lá. Eu abri lá e procurei e achei aonde ele falava isso. Eu acho muito interessante eu terminar falando isso com você. Porque Deus me chamou para pregar para pessoas que estão mortas. Os seus dons estão enterrados. A vida de Deus não está funcionando. Está pungente. Antes de eu falar, deixa eu tirar uma dúvida. Eu estava falando ontem com uma mãe. E ela estava falando assim, a minha vida está muito infrutífera, inoperante. Eu estou parado sem fazer nada. Estou criando meus filhos, filho pequeno. E aí consome o tempo todo. Quem é mãe sabe disso aqui. E aí eu não vejo meus dons fluindo. Eu falei assim, filha, ser mãe é um dom. Ser pai é um dom. Nós temos um trabalho para fazer com nossos filhos. A gente tem que orar. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de usar esse dom. Eu tenho um filho desviado há muito tempo. Assim, na esbórnia mesmo. Ele resolveu conhecer o mundo com força. E se revoltou contra Deus. Porque ele achou que ele era muito bobo para o mundo. Ele viveu no contexto da igreja. E ele pensou assim, cara, para o mundo eu sou um otário. Porque meu pai não me deixou conhecer o mundo. Há 2 anos atrás, ele chegou lá em casa e falou assim, eu estava conversando naquele papo da nossa vida, do que a gente tem, o que a gente não tem. Eu estava com uma menina, ela olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar das qualidades que eu vejo na tua vida. E ela começou a falar das qualidades dele. Aí ele começou a chorar lá em casa. Aí falou assim, pai, eu vim hoje aqui te pedir perdão. Porque tudo de bom que tem em mim, eu aprendi com o Senhor. Tudo de bom.
Aí eu falei, não, você não aprendeu comigo, você aprendeu com o Senhor da tua vida. Que Ele é o teu dono. Foi Ele que me deu o dom de ser teu pai. E a única coisa que eu te fiz foi mostrar o caminho. Mas Ele vai fazer uma obra em você. E nesse dia eu chamei Ele de volta. Falei, mas você pode se reconciliar hoje com Ele. Ah, mas não sei como é que eu faço. Eu falei, com uma oração, entrega a tua vida hoje de volta. Pede perdão. E ele lá na sala, sentado na mesa, chorou e ele fez uma oração espontânea, pedindo perdão, querendo voltar, pedindo ajuda. Eu não sei como é que faz o caminho de volta, amados, porque nós não somos coach. Nós somos pastores. A gente não dá a chave da vitória para você, porque a única chave que a gente tem da vitória é Jesus. E a única fonte de inspiração que move dentro do homem é o Espírito Santo. É a única verdadeira. Aí agora, ele está lá em Portugal, 2 anos depois se passaram. Ele está lá em Portugal e ele me ligou, falou assim, pai, eu encontrei uma menina aqui, que trabalha na internet com esse negócio de coach aí, procurando alguém para fazer um trabalho. Ela ia até botar um cara, mas ela me ouviu falando e falou assim, não, o trabalho que eu ia dar para o cara, que ela pagou a passagem para o cara ir do Brasil para Portugal, falou assim, eu vou dar para você. Ele falou assim, mas como assim? Ela, eu estou impressionado contigo. Onde você aprendeu isso? Ele, o quê? Falar com pessoas, entender o problema delas, a saber ensinar, mostrar o caminho. Aí ele falou assim, acho que foi com meu pai. Porque meu pai é pastor. E meu pai tem um princípio na vida dele de nunca andar sozinho. Para onde ele ia, eu estava lá de bobeira em casa, eu não estava no colégio, ele me levava. E a vida do meu pai era essa. Resolver conflitos de pessoas, apontar para elas o propósito da vida delas no Senhor, conhecer Deus. Eu aprendi isso com ele, eu acho que eu aprendi a lidar com gente assim. Aí a menina perguntou, mas você faria isso de graça? Ele, com certeza. Aí ela usou uma frase que a gente usa, ela falou assim, você foi desenhado para isso. O propósito da tua vida é esse. Isso impactou a vida dele lá no outro país. Aí ele ligou para mim chorando e falou assim, pai, eu nasci para ser pastor. Eu comprei o livro A Vida com Propósito pela internet, né, pelo Kindle lá, mas eu só consegui baixar em espanhol. Eu não tenho em português, porque A Vida com Propósito vai me lembrando do propósito de Deus na vida do homem. Aí eu falei para ele assim, mas tu está morando aonde? Ele, na Espanha. Eu falei, então é espanhol mesmo, que você vai pregar para espanhol. Tu vai ser pastor de espanhol. E Deus vai restaurar a tua vida. E a Solange chorou e falou comigo assim, mas Deus está indo ao encontro do nosso filho, né? Eu falei, filho, há 2 anos atrás, Deus já encontrou ele naquela oração. Só que a gente vive no Cronos, o homem precisa de tempo, Deus não. No Kairos, no tempo de Deus, já aconteceu. Está só agora desenrolando, porque é o Deus que está conosco, Ele não nos abandona. Hora alguma, dia nenhum, de forma nenhuma. Ele é fiel. Paulo declara assim, se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele falou que é fiel, Ele vai ser até o fim. Você consegue entender isso? Fecha o parênteses, deixa eu voltar para o chamando os mortos para fora. Lázaro era amigo de Jesus. Sim ou não? Lázaro era amigo de Jesus. E ele é um amigo tão íntimo que quando Jesus chegou diante do túmulo dele, é o versículo menor da Bíblia. Menor versículo bíblico é esse. E Jesus chorou. Ele chorou de tanta intimidade que ele tinha. Mas Lázaro estava morto. Eu conheço muito amigo de Jesus.
Muita gente que andou com Jesus. Muita gente tem intimidade, teve intimidade com Jesus, mas que morreu na fé. Tem gente que, como Lázaro, porque a morte espiritual ela também traz mau cheiro. Porque a gente começa a se envolver com o pecado. E o pecado começa a feder. E quando Jesus quis ressuscitar Lázaro, mandou tirar a pedra do túmulo, falaram assim: Senhor, mas já está fedendo, já tem 4 dias. A preocupação era o cheiro, porque o morto vai mostrar o cheiro dele. Tem gente assim também. Tem gente que acha 2 coisas. Primeiro, passou o meu tempo, 4 dias, não tem mais como reviver. Existia uma crença, uma tese, que até o 3º dia alguém poderia ressuscitar. Mas no 4º não. Depois dos 3 dias acabou. Então não tinha fé em ninguém no coração para aquele morto ressuscitar. Mas você acredita que tem pessoas assim? Que negligenciaram os seus dons, negligenciaram a salvação, que estavam perdidos, confusos, pedindo para Deus dons para fazer as coisas, ao invés de ter ido fazer. Está achando que Deus não quer mais nada com eles, né? Porque o abandono, Lázaro estava doente, Jesus não foi. Talvez você passou por esse episódio, estava doente lá, pedindo, clamando: Senhor, faz alguma coisa, me dá um dom, me reveste, fala comigo, faz estremecer, treme o chão, dá um sinal, pisca a lua, para o sol. Nada aconteceu, aí você acha, primeiro, que Deus não quer nada contigo, Ele não me chamou, eu não tenho nenhum serviço para fazer, e aí você fica perdido nisso aí, no ministério, nos dons, achando que vai chegar de algum lugar, quando simplesmente você tem que andar e fazer, e confiar no Senhor e esperar, porque Ele nunca chega atrasado. Amém? Então o tempo para a gente nunca passa, o tempo não passa. E não passou para ninguém, não passou para Lázaro, não vai passar para você nem para mim. Ah, mas já está fedendo, já está ruim, já está não sei o quê. Amados, aonde a vida chega, a morte sai. Aonde a luz chega, acaba as trevas. Aonde Jesus chega, é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade dEle. É estar com Ele. Você pode dizer amém? Você precisa ouvir a voz do Senhor te chamando para fora. Você precisa ouvir essa voz, falando assim: vem para fora. Vem receber vida. Na verdade, vem viver novamente. Porque a vida não aconteceu na ressurreição de Lázaro. A vida aconteceu depois que Lázaro ressuscitou. Ele continuou andando com Jesus, pregando o Evangelho, ao ponto de quando falaram em matar Jesus, falaram em matar ele também. Porque ele era um testemunho vivo de que Jesus tinha o poder para ressuscitar o morto. Amém? É nesse poder que eu creio. É por isso que o Senhor me fez queimar esse tempo todo aqui para falar contigo. Para falar que tem esperança para você. Que Ele quer que a tua vida aconteça. Você não precisa esperar a perseguição vir para você ser obrigado a sair anunciando a tua fé. Você pode hoje se arrepender do teu caminho e falar: a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Vou ser operante, produtivo e constante na obra do Senhor. Quero me voltar para Ele. Quero me entregar a Ele. O cemitério é um lugar riquíssimo. Dons, talentos, ministérios, tudo enterrado. Graça, unção, de pessoas que não deram retorno a Ele. Isso aí. Amém? Eu quero orar para deixar vocês almoçarem. Podemos? Você pode ficar de pé?
Perdoa ter sido extensivo. Mas eu tenho necessidade de falar. Amém? Eu preciso falar. Nós oramos aqui pelo irmão que eu falei de Vila Velha. Eu vou te falar. Eu oro por fé que Jesus pode fazer. Mas é bem possível que ele não tenha essa segunda chance. Porque alguém que está morrendo pode não ter a segunda chance, mano. De viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Mas para você que está aqui comigo, você está com uma chance na mão. Você tem toda a condição de sair daqui hoje arrependido e repensar na tua vida com Cristo. Você pode hoje experimentar Jesus na sua vida. Na hora que você começa a olhar para fora e começa a falar assim, eu vou ser um discípulo na mão dele, aprovado. Eu vou fazer o que está ao meu alcance de fazer. Não embora o custo que tenha. Eu vou me envolver com ele. Amém? Ninguém chega em lugar nenhum sem nenhum envolvimento com Jesus. É porque a gente olha para ele e fala assim, eu quero viver contigo. E a gente passa lutas, provas, tribulações, fogo, perseguição, mas se mantém firme fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. A despeito dos outros, mas focado nele. O Senhor está te chamando para fora hoje. Hoje é aquele dia que Deus planejou para a gente uma manhã para que você se entregue totalmente, né, na mão dele. Hoje é a manhã que o sono acaba. Acabou o sono. Quando você precisa de fato estar alinhado com ele. Amém? E eu quero orar contigo. Quero orar contigo que essa palavra dessa manhã que Deus colocou no meu coração, ela alcança a tua vida hoje. Mas você precisa dar uma resposta para ele. Porque quando Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora, ele saiu. Ele não estava nem aí, se ele estava enfaixado, se estava fedendo, se o sepulcro era ruim. Ele saiu e Jesus fala assim, ajuda ele, desata ele. Tira as ataduras dele. Você vai precisar de pessoas que ajudem você. Mas você precisa sair hoje. Você precisa dar esse passo hoje. Amém? Se você ouviu a voz hoje do Senhor, teu coração ardeu, eu quero te chamar aqui, eu quero que você venha aqui para a gente orar. Vamos orar juntos. Porque essa presença gostosa do Senhor, ela está aqui conosco. Amém? Vence a limitação da morte. Vence a limitação do cheiro. Vence a limitação da vergonha, da incredulidade. Vence a limitação da voz que fala assim, mais um apelo. Vence. Vence ela. E vem para fora. Vem para fora desse lugar que você está, porque até o sepulcro é confortável. Até o sepulcro é confortável. Tem gente que está no lugar morto, mas está confortável. Mas esse não é o lugar que Deus te chamou para ficar. Não foi por isso que Jesus morreu naquela cruz? Tampouco por isso que o Espírito Santo veio habitar em você. Ele habita em você. E a salvação te alcançou porque Ele quer um retorno da sua vida com Ele. Você precisa andar por fé.
Pode vir. Venha sem temor. Venha crendo. Venha crendo que aquele que te chamou, ele é poderoso para te sustentar. Ele é poderoso para te guiar. Ele é poderoso para transformar. Ele transforma você. Ele tem todo o poder de fazer um caminho novo, de restaurar a tua vida. E você vai encontrar isso na Bíblia em vários lugares. Tem um homem que está relacionado nos heróis da fé. Quando Hebreus fala sobre os heróis da fé, está lá um cara chamado Jefté. Que a referência na Bíblia é que ele era filho de uma prostituta. Mas ele está lá nos heróis da fé, porque ele acreditou no Senhor. E ele foi um herói na sua nação. Você pode crer? Estende tuas mãos para cá, amados. Pai Santo, Tu me trouxe aqui, nessa manhã, para repartir com meus irmãos. Tu me deu essa oportunidade de lavar os pés dos meus irmãos aqui hoje. O melhor de tudo é que tu estás aqui conosco. A tua presença não pode passar despercebida, Senhor. É essa coisa gostosa que a gente está sentindo aqui. É o testemunho que tu dá a cada coração falando assim, eu estou aí dentro, eu habito dentro de você. É por isso que você está me sentindo. Ouve cada oração nesse lugar, Senhor. Eu busquei ser fiel ao máximo àquilo que Tu colocou no meu coração. Mas, Senhor, eu sei que Tu falou a cada coração nessa manhã aqui. Não há ninguém aqui que não ouviu a Tua voz. Agora, toca em cada um que está aqui, Senhor. Toca em cada coração agora, dá um testemunho agora do teu chamado, do trabalho que tu comissionou a cada um, tu deu uma missão a cada um que está aqui hoje. Nós temos uma missão, nós temos o chamado. E nós temos o poder dos poderes que habita dentro de nós. Traz agora, Pai, cada mente cativa ao teu senhorio. E impulsiona, Senhor, a cada um dos meus irmãos a seguirem, a irem, a cumprirem com teu ide sobre essa terra. Não importa qual o serviço que eles estejam fazendo, porque há serviços que ninguém vê, mas os teus olhos contemplam. Há restaurações que só tu faz. O homem não faz. Senhor, tanta besteira passa nos corações, Senhor, de ministérios, de estar fazendo alguma coisa, me impediram de fazer. Senhor, a cruz não impediu Jesus.
Porque os homens podem nos levar até a cruz, podem nos matar lá, Senhor, mas o poder da ressurreição está em nós. Tu levantou Jesus do túmulo. Jesus já tinha levantado Lázaro e outros, porque o poder da ressurreição, ele é teu. Só tu pode dar vida. Traz vida hoje. Traz ressurreição hoje. Ressuscita hoje sonhos, dons, chamados, ministérios. Ressuscita hoje, Senhor, o amor. Acende o fogo que apagou, Senhor. Porque a tua palavra diz que tu não deixará apagar o pavio que fumega. Está apagado, mas está fumegando. Senhor, acende o pavio. Acende o pavio. Traz um avivamento entre nós. Traz um avivamento na tua igreja, sobre a face da terra. Porque esse é um tempo de avivamento. Esse é um tempo de levantar. Esse é um tempo de avançar. Esse é um tempo de agir segundo o teu poder e o teu propósito. Esse é o tempo chamado hoje para a tua igreja, para todo aquele chamado pelo teu nome. Esse é o tempo. Levanta os caídos, os abatidos. Levanta os desesperançados, os desanimados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém?